Jean Yaman falou sobre o destino que o trouxe para a Itália. Também falou sobre a ironia do destino e também revelou a maior dificuldade que enfrentou para viver esse grande personagem de Sandokan. Anotei pontos que eu achei super interessantes e relevantes compartilhar com vocês nesse vídeo, para você que é fã do ator turco Jean Yaman, relembrar alguns momentos importantes até ele viver esse grande personagem. E ele mesmo fala sobre esse projeto com muito carinho. O jornalista Sérgio Fabi, que foi o jornalista que contou sobre a presença do ator turco Jean Yaman no evento e do seu prêmio pela revista Tiak, ontem publicou um vídeo de mais ou menos 4 minutos, onde aparece o Jean recebendo o prêmio e também falando sobre assuntos, como eu falei, que eu acho bem interessantes, que falam sobre a sua trajetória profissional. Antes de contar para vocês mais detalhes, fiz aqui um pequeno roteiro para não esquecer de falar de pontos que eu acho muito interessante. Eu só vou pedir para você que me acompanha, que está aqui comigo nesse vídeo, não esquecer de deixar aquele like especial, que faz toda a diferença. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos então falar sobre esse talentoso ator turco, Jean Yaman, que, como eu falei, nesse trecho aqui, onde ele vai receber o prêmio, ele também falou um pouco sobre essa trajetória difícil para interpretar o pirata Sandokan. Ele falou sobre destino que o trouxe para a Itália através desse aguardado projeto Sandokan, que, como vocês sabem, foi aí uma espera de 5 anos, uma espera muito difícil. E o Jean falou novamente de todas as dificuldades. Muita gente fala, por que o Jean fala tanto, sobre esse processo? A gente já sabe que houve aí muitas dificuldades. Porque foi um processo muito angustiante para ele, como pessoa, aguardar aí um trabalho que ele queria tanto, e a gente sabe que esse trabalho foi engavetado. Então, teve toda essa angústia de não saber se esse projeto ia acontecer ou não. E não só dele, muitos fãs viveram esse impacto, essa dúvida, junto com o ator, torcendo para que esse projeto acontecesse. Então, quem acompanha o Jean desde aquela época, sabe dessa história e viveu tudo junto e sabe da intensidade que foi para que esse projeto acontecesse. Então, ele falou sobre tudo isso, relembrou esse início difícil e também disse algo que ele sempre brinca, que o destino é irônico, porque ele estudou italiano desde criança e agora poderia usá-lo para fazer esse papel tão importante. Eles também ali conversam mais um pouco. O Flávio comenta que não é apenas um papel. E aqui ele dá uma informação importante, por isso que eu gosto de anotar, que a série já foi vendida para vários países do mundo. Então, Jean voltou a dizer que sabe o real valor de Sandokan, sabe que é um papel muito importante para os italianos. E ele também relembra, eles conversam ali sobre a questão dos treinamentos para viver esse personagem. Jean precisou fazer aí vários treinamentos difíceis e fala sobre o que foi mais difícil nesse processo. Ele precisou perder 10 quilos em 30 dias. Eu lembrava que ele perdeu realmente muito peso, a gente viu o Jean muito magro. Tem aquela foto, super forte, dele mostrando o peso pra gente numa balança. Mas eu não lembrava que tinha sido essa trajetória tão difícil de 30 dias para conseguir marcar, essa marca dessa perda de peso, 10 quilos, que era o peso que ele sabia que precisava alcançar para viver esse personagem. Então, ele diz que aí, depois disso, foi um processo de recomeçar tudo de novo. Ele já tinha começado os treinos logo que chegou na Itália, já tinha se focado muito para viver esse personagem, mergulhou com tudo, estudou, já estava fazendo equitação, mas deu uma pausa em tudo isso e precisou retornar. E a gente sabe que o corpo,
ele esquece às vezes quando a gente para de todo esse processo. Então foi quase como um recomeço depois de tudo isso que ele já tinha começado inicialmente, né? Ele começou a refazer todo esse processo, a série que foi filmada todinha em inglês. E também falou aí sobre outros pontos, eles falaram sobre a facilidade do Jean com línguas, que a gente sabe que Jean fala, né? E gosta também de praticar. E o Jean falou, né, que teve aí uma base muito boa, até mesmo na infância, que ele também aprendeu quando criança russo e francês, mas acabou não praticando, então ele não relembra mais tanto, mas quer voltar a praticar. Olha como ele se desafia, coloca mais dificuldades nessa sua trajetória, mas a gente vê que é algo que ele gosta, que ele tem prazer e ele gosta de aprender, que o aprendizado sempre é uma forma do ser humano evoluir, né, através dos estudos. E o Jean sempre gostou de ser um exemplo para as pessoas sobre a importância de estudar, né, sobre a importância de ter uma vida acadêmica, né, de buscar o aprendizado, que isso pode servir em vários fatores da nossa vida. E a gente nem imagina lá no futuro, como foi o próprio italiano, que ele aprendeu lá na infância e agora pôde utilizar, né, para fazer, por exemplo, viola come mare e morar na Itália. E aí a Tiziana também falou sobre o filme do Brasil ali rapidamente, começou a puxar sobre esse projeto, mas o Flávio aí voltou a falar sobre a comédia, né, que o Jean vai fazer, esse sitcom, que também é um projeto muito interessante, falou um pouquinho novamente sobre a questão desse personagem, vamos dizer, diferentão, né, que o Jean também falou sobre alguém que não dá muito certo nos relacionamentos, né? A gente já falou sobre esse assunto, mas essas outras partes eu achei muito interessante em trazer para vocês, em pontuar, porque, como eu falei, quem é fã do Jean já faz muito tempo, estava junto desse barco, viveu todas essas experiências, também passou por essas aflições de não saber se o projeto ia realmente acontecer de Sandokan, então sabe a importância desse projeto. Então, esse projeto, né, tendo a sua grande estreia agora no dia 1º de dezembro, é uma grande vitória para o ator turco e também uma grande vitória para todos aqueles que o acompanham em toda essa jornada difícil e seguiram ali com todas essas dificuldades que aconteceram, seguiram torcendo, seguiram acreditando nesse projeto. Quando a gente via o projeto, lia sobre as características de Sandokan, a gente realmente imaginava um ator como o Jean fazendo. Realmente parece que foi escrito para ele. Com essa ironia do destino, que não foi em linha reta, teve muitos obstáculos, Jean conseguiu chegar, né? Seu barco conseguiu ali atravessar a linha para o projeto acontecer e a gente tá louco para ver esse projeto, mergulhar nessa história de Sandokan. Mas então é isso, pessoal, trazendo para vocês alguns trechos desse vídeo que foi publicado pelo jornalista Sérgio Fabi. É um vídeo de mais ou menos uns 4 minutos. Eu trouxe para vocês os pontos que eu achei mais interessante e relembrar um pouquinho dessa trajetória. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal. Nos vemos em breve com novas notícias e novidades. Até o próximo vídeo. Fui!